Olá, querido aluno, querida aluna, aqui professor Jorge Vandal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Sistemas de Canais de Distribuição. Vamos dar uma olhadinha no nosso plano de estudo dessa aula. A gente vai falar sobre os canais de distribuição, vamos entender os conceitos e definições sobre o que é um canal de distribuição. A gente também vai conhecer os membros ou agentes de um canal de distribuição. Quem são os agentes, quem são os membros que compõem este canal de distribuição de produtos e serviços. E também vamos observar que podem existir sistemas de um sistema multicanal de distribuição ou multicanais de distribuição. Uma empresa pode optar por distribuir o seu produto por um canal de distribuição ou por diversos, 2, 3 canais de distribuição, de acordo com a sua estratégia de distribuição dos seus produtos e serviços, tá certo? Então vamos lá, primeiro compreendendo o que são os canais de distribuição. Se nós formos pensar no funcionamento da economia, se nós formos pensar no funcionamento dos mercados e formos pensar na sociedade de consumo que a gente vive, hoje nós temos um modo de vida que as pessoas, quase que 100% do que elas consomem, do que elas compram, do que elas precisam, elas vão buscar isso através das empresas. Então a gente, para comer, vai ao supermercado, faz as compras, para medicamentos vai à farmácia, para sapatos e roupas vai às lojas, vai ao shopping center ou compra pela internet, mas a gente recorre a empresas, a marcas e produtos para atender às nossas necessidades. Assim funciona essa sociedade de consumo. E aí o que acontece? Para que os fabricantes, aquele que produz os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, possa alcançar os consumidores nas mais diversas regiões geográficas, eles optam por criar parcerias para um canal de distribuição dos seus produtos. Alguns fabricantes conseguem distribuir ou vender os seus produtos diretamente para os consumidores, mas a maioria precisa aí de ter todo um sistema logístico e distribuição que vai compor com distribuidores, com varejistas ou com outros agentes para que esse produto chegue até o consumidor. Então, um canal de distribuição ele é parte integrante da concepção da logística empresarial e também das estratégias de marketing. Ele é relacionado ao planejamento, implementação e controle do fluxo físico de mercadorias, ou seja, produtos finais e informações, porque é muito importante para gerenciar esse processo logístico, desde o ponto de origem, pode ser a fábrica, pode ser o distribuidor, o revendedor, até os pontos de consumo, os pontos de compra, como as lojas de varejo que eu mencionei agora há pouco. Então, basicamente, o sistema de um canal de distribuição, ele tem essa concepção, serve para atender às necessidades e exigências dos consumidores. Também para levar o produto certo até o cliente certo, no lugar certo e na hora certa. Essas são as principais funções de um canal de distribuição. É uma atividade complexa, por quê? Porque envolve os fabricantes, produtores, os distribuidores, os atacadistas, os clientes potenciais, os varejistas. Então, envolve toda essa complexa cadeia de suprimentos de agentes que estão distribuídos em regiões geográficas diferentes. Uma empresa que é de São Paulo, mas ela que fabrica os seus produtos em São Paulo, quer fazer com que o seu produto seja distribuído, esteja acessível aos consumidores no Amazonas, ou no Nordeste brasileiro, ou no Rio Grande do Sul, e aí ela pode tentar entregar esse produto diretamente, ou ela pode utilizar dos recursos de criar canais de distribuição com parceiros, como distribuidores, atacadistas e assim por diante. De acordo com Kotler, aqui é uma definição do que é canal de distribuição, olha só. De acordo com Kotler, o canal de distribuição é um conjunto de organizações interdependentes, uma depende da outra, que ajudam a tornar um produto ou serviço disponível para o consumo ou uso por um consumidor final ou um consumidor organizacional, porque tem empresas que vendem para outras empresas, prestam serviços
diretamente para outras empresas. Mas o que é interessante da definição do Kotler é que ele fala que um canal de distribuição é um conjunto, ou seja, não é uma coisa única, de organizações de empresas que são interdependentes. Uma depende da outra para, nesse processo de logística e distribuição, levar o produto ao consumidor nos mais diferentes regiões geográficas, nos mais diferentes pontos de venda e assim por diante. Quem são os membros, ou agentes que compõem um canal de distribuição? Eu tenho o fabricante ou o produtor. Então eu tenho lá uma fábrica de chocolates, então ela é o fabricante daquele produto. Eu tenho os agentes ou representantes. No mundo da moda tem muito isso, tem a fábrica ou a confecção de roupas, e aí tem de uma determinada marca, e aí tem agentes ou representantes dessa marca comerciais distribuídos nas regiões geográficas do Brasil. E aí essas pessoas são responsáveis por levar esses produtos ou fazer a venda ou fazer parcerias importantes com atacadistas, distribuidores e muito varejista também. Então, eu tenho os agentes ou representantes da marca e da empresa, eu tenho os atacadistas, que são aquelas empresas que compram em grande quantidade diversos produtores e que revendem isso para o varejo. Eu tenho os varejistas, que para nós consumidores é onde nós temos o contato realmente, é a loja do supermercado, é a farmácia, é a loja de calçados, o shopping center, a lanchonete, ou seja, o varejo, que é onde o consumidor vai buscar o produto. E o consumidor final, que é a razão de existência de todo esse processo de canal de distribuição. Afinal, a empresa quer que seu produto chegue até o consumidor final, tá certo? O canal de distribuição, ele pode ser um canal de distribuição, como a gente viu aqui agora, aqui é fabricante, representante, atacadista, varejista e consumidor final, ou a empresa pode ter esse canal de distribuição, essa sequência, essa linha, mas ela pode também ter outros canais de distribuição. Então, eu posso ter um sistema de canal de distribuição ou uns sistemas de multicanal de distribuição. É uma única empresa, estabelece 2 ou mais canais para alcançar os mais diversos segmentos de consumidores, regiões geográficas e assim por diante. Por exemplo, uma fábrica de veículos. Eu tenho a Ford, a Fiat, a Chevrolet, que tem fábrica no Brasil, Volkswagen tem fábrica no Brasil. Essas fábricas, elas dependem de parceiros, que no caso são as concessionárias, que seria o varejo, para distribuir o seu produto no Brasil inteiro para os consumidores finais. Mas elas também fazem a venda de automóveis diretamente pela internet, eliminando o intermediário. Então ela tem 2 canais de distribuição do seu produto. Também, por exemplo, fábricas de cosméticos, a gente tem tantas hoje, famosas como Boticário, Natura, Jequiti, uma série de outras que utilizam, no caso do Boticário, utiliza as lojas físicas, mas também utiliza as revendedoras, que revendem a linha Eudora e também vende produtos pela internet. Então, tem mais de um canal de distribuição. Então, essa é uma estratégia para atingir ou para distribuir o seu produto para mais consumidores. Essa foi a nossa primeira aula de canais de distribuição. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.